Paz do Senhor, irmãos e irmãs, estamos aqui no templo da Igreja Metodista Central de Três Rios. Queremos agradecê-lo pela sua audiência neste momento. Queremos deixar uma palavra para o seu coração, uma palavra neste tempo em que todo mundo está precisando receber conforto, consolo, paz da parte de Deus. Mas antes disso, eu gostaria que você, onde estiver, feche os seus olhos, abra o seu coração, vamos orar ao Senhor. Deus querido, nós louvamos o seu nome, nós te agradecemos por este tempo, te agradecemos por este momento, Senhor, em que os teus filhos e tuas filhas estão atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Nós sabemos, ó Deus, que vivemos tempos difíceis, tempos em que os homens não encontram ou não encontraram ainda a resposta. Mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor que governa todo o universo, o Senhor está atento às orações que estão sendo feitas neste lugar. E neste momento, Senhor, nós somamos a nossa voz, somamos, ó Deus, a nossa oração, a oração de milhares, de milhões de cristãos e cristãs ao redor deste mundo, que clama neste momento e pede: Deus, sara a nossa terra. Neste momento nós clamamos, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor estenda suas mãos sobre a comunidade científica, sobre os cientistas, sobre os médicos, que o Senhor neste momento, Pai, possa estender as suas mãos, porque não há praga alguma que não possa ser repreendida pelo seu poder. Neste momento, nós, como igreja, também nos arrependemos. Se em algum momento, Senhor, nós, como igreja, falhamos, fracassamos, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. E queremos, ó Deus, pedir, perdoe os nossos pecados e nos levante, Senhor, como uma igreja forte, como uma igreja, meu Deus, que tenha a capacidade de retomar aquilo que estava no seu coração, quando Pedro disse: Tu és o Filho do Deus vivo. E o Senhor disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus querido, naqueles dias, o Senhor trouxe esta palavra, Pedro pôde contemplar e ouvir, e dali, Senhor, depois de alguns anos, a igreja nascia com poder e com autoridade. Neste momento, Senhor, nós estamos buscando a Tua face, porque cremos que o mesmo poder e a mesma autoridade está disponível para nós, e declaramos mais uma vez, como o Senhor disse a Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Abençoa, Senhor, o teu filho e a tua filha que está em casa, ouvindo esta mensagem neste momento, que possam, nesse instante, encontrar paz e tranquilidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu quero deixar com você o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Algumas indagações também surgiam no coração dos discípulos naquela época. Eles estavam andando com Jesus, eles estavam ouvindo a palavra do Senhor. Mais que isso, eles podiam circular livremente, ver o Senhor Jesus falando, ministrando, curando, abençoando, e de repente, num dado momento, Jesus dá sinais de que não estará mais presente entre eles. E então eles começam a questionar, a se perguntar, porque não sabiam exatamente do que o Senhor estava falando. No versículo 6, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes:
não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Talvez neste momento você tenha feito muitas perguntas. Talvez ao longo destas semanas você tenha feito muitas perguntas para você mesmo, para o seu amigo, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pastor. Neste momento aqui, os discípulos estão como que aqueles que desejam receber uma resposta, mas sabem que a resposta não será tão simples. Mas antes, eu gostaria de ler também no versículo 4, que diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa que viria do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Jesus já havia falado para eles, mas agora o Espírito Santo haveria de lembrá-los. E no versículo 6, eles perguntam: Senhor, será este o tempo? Muitas pessoas estão fazendo profecias, muitas pessoas estão buscando nos textos do Antigo e do Novo Testamento profecias a respeito do momento em que nós estamos vivendo. E os discípulos naquele momento, quando ouviram uma palavra do Senhor, disseram: será este o tempo em que o Senhor vai terminar com a injustiça? Será este o tempo? Talvez esta seja a sua pergunta. Qual será o tempo? E o Senhor Jesus respondeu para os discípulos, e o Senhor Jesus está nos respondendo nesta noite: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza: vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até nos confins do mundo. Queridos irmãos e irmãs, Deus está levantando a sua igreja. Enquanto muitas pessoas pensam ser o fim da igreja, Deus está usando esta crise, Deus está usando este momento para dizer que o poder, que a autoridade não está nas mãos de um bispo, de um pastor, de uma igreja que se reúne como nós nos reuníamos para celebrar juntos, mas o poder está nas pequenas coisas. Lá no início a igreja entendeu, quando Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Neste momento nós não temos apenas a igreja metodista, mas a igreja metodista multiplicada em diversos grupos de 2 ou 3. Muitas igrejas neste momento, enquanto ouvem esta palavra, estão juntas. Por quê? Porque nós temos nesse instante, talvez, umas 100 ou 200 igrejas. Irmãos e irmãs que juntos estão orando, buscando pela presença do Senhor. É interessante que o Senhor vai dizer para eles: não se preocupe muito com a data, não se preocupe muito com o dia. O Pai reservou algumas coisas por sua própria vontade. É comum, nós somos seres humanos, conversamos uns com os outros e perguntamos: quanto tempo teremos que ficar na quarentena? Quanto tempo teremos que ficar recolhidos, sem sair na rua, sem poder trabalhar? Esta é uma pergunta que eu não posso responder. Esta é uma pergunta que ninguém consegue responder com muita clareza. Mas de uma coisa podemos ter certeza: este mesmo princípio vale para nós. Vamos usar este tempo, irmãos e irmãs,
este tempo em que nós não estamos trabalhando, este tempo em que nós não podemos sair nas ruas, este tempo em que nós não podemos fazer outra coisa senão esperar, que a minha espera, que a sua espera, seja no Senhor. Porque a palavra do Senhor foi: não saiam de Jerusalém, faça da sua casa uma Jerusalém. Tome para si esta palavra nesta noite, tome para si esta palavra neste momento, faça da sua casa uma Jerusalém, ou seja, um lugar de oração, um lugar para esperar pelo sinal de Deus, porque a palavra do Senhor é certa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Era um momento de espera, e há momentos em que nós não desejamos esperar, há momentos em que nós queremos sair. Eu mesmo, conversando com a minha esposa, disse: o meu coração de pastor, ele queima, o meu desejo é sair, falar com as pessoas, orar por elas, levar uma palavra de esperança, dizer para as pessoas que estão sofrendo que isso vai terminar, que há esperança, que o Senhor tem uma palavra, e orar por ela, e orar por ele. Mas sabemos que neste momento, a melhor coisa que podemos fazer é ficar em casa. A melhor coisa que podemos fazer neste momento é obedecer. Então vamos usar este tempo para fazer da nossa casa um lugar de oração. Vamos esperar em Deus em oração. Vamos buscar ao Senhor como nunca buscamos. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos nos colocar diante do Senhor e vamos pedir: Senhor, sonde o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelo caminho da verdade. Senhor, vê, olha, como eu estou vivendo, quais são as minhas atitudes. Eu quero fazer um exame da minha vida. Eu quero, Senhor, colocar a minha vida diante de Ti. Ah, Senhor, quantas oportunidades eu tive de abençoar e não abençoei. Quantas oportunidades eu tive de abraçar e não abracei. Quantas oportunidades eu tive de sorrir, apertar a mão e não apertei. Quantas vezes, Senhor, troquei o tempo em que podia estar louvando e adorando ao Senhor por coisas tão fúteis. Meu Deus, neste momento eu quero fazer uma aliança contigo. Enquanto eu espero, eu quero orar. E eu quero que o Senhor venha trazer ao meu coração tudo aquilo que eu preciso receber. Porque eu quero sair deste tempo, Senhor, como os discípulos saíram do cenáculo, saíram cheios do Espírito Santo. Deus, o Senhor disse a Jesus, e Jesus ministrou a eles: fiquem aqui, e recebereis poder, e receberam poder. E quando eles saíram, Senhor, ah, meu Deus, como é bom estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, transmitir esta palavra, porque eu sei que neste momento muitas pessoas estão ouvindo, vendo e mudando a sua posição. Senhor, abençoe a vida deste homem, desta mulher, deste jovem e deste adolescente. Queridos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor diz que quando eles saíram do cenáculo, tudo foi diferente. Em Atos capítulo 2, que nos fala sobre o dia de Pentecostes, a palavra do Senhor diz que veio um vento impetuoso sobre eles e encheu toda a casa. É isso que nós queremos. Nós queremos que o vento do Espírito, nós queremos que o poder do Espírito, nós queremos que o próprio Espírito venha
e mude todas as coisas. Acreditamos sim no poder daqueles que estudam, daqueles que buscam incansavelmente, através das pesquisas, encontrar a vacina, encontrar a solução, mas sabemos que é o Espírito que guia todas as coisas. Oramos para que o Espírito Santo ilumine esses homens. Mas aqui eu estou falando de homens de fé, de homens que precisam mudar sua posição para serem cheios do Espírito Santo. No cenáculo nós tínhamos discípulos que ainda não haviam tido um encontro pleno com o Senhor, muito embora tivessem tido tempo, porque eles ficaram 3 anos junto com Ele, andaram, ouviram, viram, testemunharam, mas mesmo assim, algo ainda lhes faltava. E como o Senhor Jesus sabia que algo lhes faltava, fez este pedido: não se ausente de Jerusalém, fique aqui, porque vem sobre vocês um poder que vocês ainda não conhecem. Irmãos e irmãs, eu creio que Deus está sacudindo a igreja, eu creio que Deus está sacudindo a terra, eu creio que o Senhor está trabalhando de uma forma poderosa. Eu não creio que foi Ele quem criou o coronavírus, eu não creio que foi Ele que determinou que esse mal viesse, não. Eu creio num Deus de bondade, eu creio num Deus que é bom e misericordioso, mas creio que no meio de tudo isso, Deus vai usar esta crise para sacudir a igreja, para chamar a atenção da igreja, para que a igreja nunca mais seja a mesma. Eu estou crendo e estou profetizando, e estou falando com todos que posso. Depois deste momento virá um tempo de grande avivamento. Haverá um tempo, irmãos e irmãs, que nós viveremos como aqueles que viveram nos primeiros dias da igreja e experimentaram. Basta olhar para o texto, e você pode ler em casa, quando eles saíram do cenáculo, cheios do Espírito Santo, quando a igreja saiu do lugar onde estava, saiu de dentro de casa, ela saiu cheia do Espírito Santo, porque a igreja sou eu e você. A igreja não é o prédio, a igreja não são os tijolos, a igreja não são os bancos ou as cadeiras, a igreja não é a estrutura eclesiástica. Sim, tudo isso faz parte, mas a igreja sou eu e você. Onde 2 ou 3 reunidos estão em nome dele, ali está a igreja, ali ele está. Eu creio que nós sairemos de nossas casas fortalecidos pelo poder de Deus. Eu creio que se você neste momento usar a sua casa como um lugar onde você pode adorar, onde você pode orar, onde você pode buscar a face do Senhor, eu creio que você sairá desta crise muito mais forte. Eu creio que nós seremos uma igreja que vai abalar esta cidade. Eu não creio que Deus nos plantou neste lugar simplesmente porque Ele queria fazer alguma coisa. Não, Deus tem muito por fazer. E a Igreja Metodista Central em Três Rios ainda não viveu aquilo que Deus tem para fazer. Deus tem coisas poderosas para fazer, coisas maravilhosas para realizar. Eu creio e vejo Deus levantando as crianças cheias do Espírito Santo. Eu vejo Deus levantando adolescentes, jovens, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu vejo e creio numa igreja unida em torno de um propósito. Eu creio que no culto do retorno nós vamos entrar por essas portas celebrando ao Senhor, glorificando, chorando e dizendo: Deus, obrigado. Isso já aconteceu uma vez na história. A palavra do Senhor diz que no Salmo 137 havia lá um cântico
um poema hebraico. O Salmo 137 conta a história do povo que foi levado cativo para a Babilônia, e lá eles diziam: quando nos levaram, penduramos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E como poderíamos cantar ao Senhor numa terra estranha? Então deixamos lá as nossas harpas. Às vezes, o inimigo, ele vem para nos tentar, para dizer: cante para nós um cântico de vitória. Talvez neste momento, o inimigo tenha tentado falar à sua mente, ao seu coração: desista da fé, desista de crer, o seu Deus não está fazendo nada. Talvez neste momento você tenha pensado coisas assim. Em nome de Jesus, repreende este pensamento. Ele é do inimigo. O inimigo pedia canções e dizia: cante para nós um dos cânticos de vitória, porque o inimigo queria humilhar o povo de Deus. Mas, queridos, no Salmo 126 nós temos a resposta. No Salmo 126 diz que o Senhor restaurou a sorte de Sião. E quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e de alegria. E então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estamos alegres. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Querido irmão, querida irmã, o nosso momento é semelhante a um cativeiro. Temos que ficar no nosso próprio espaço, na nossa própria casa, mas privados da nossa liberdade, por causa de um vírus, de um inimigo invisível. Mas quando nós estávamos aqui celebrando, mas quando nós estávamos aqui adorando, e na segunda-feira nós saíamos, nós não nos dávamos conta também dos inimigos invisíveis, dos demônios, que muitas vezes nos levavam ao erro, que nos conduzia ao pecado, que nos tentavam e nos levavam a mentir, a fazer aquilo que não era reto, justo, santo. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, neste momento agora de reflexão, vão consertar a sua vida, vão colocar a sua vida diante de Deus, vão ler as Escrituras, vão orar, vão jejuar, porque neste momento não existe cor de pele, neste momento não existe nível de escolaridade, neste momento não existe conta bancária que possa te livrar do inimigo invisível. A única pessoa que pode te livrar é o Senhor. Neste momento todos estamos nivelados, brancos, negros, ricos, pobres, cultos, pessoas de altíssima escolaridade, pessoas que não tiveram uma oportunidade. Todos estamos nivelados e todos estamos atentos, porque o inimigo invisível pode a qualquer momento se aproximar. Mas quando tínhamos a oportunidade, estávamos aqui, e o pastor falava: cuidado, irmãos e irmãs, o diabo, vosso adversário, ele está ao derredor, procurando alguém a quem possa tragar.
Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, é necessário viver uma vida de santidade. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, a Bíblia diz que os dias de um homem são 70, e se ele tiver muito vigor, é 80, e que quando passa disso é enfado e cansaço, e nós ignorávamos essas instruções, muitas vezes ignoramos essas instruções. Quantas vezes foram ditas: olha, o seu tempo pode terminar, os seus dias estão contados. Quantas vezes foram ditos: você precisa aproveitar melhor o seu tempo na presença do Senhor. Quantas vezes nos foi dito: você precisa fugir da roda dos escarnecedores. Quantas vezes nos foi dito: ouça tudo, mas retenha apenas aquilo que edifica. Quantas vezes foi dito neste altar, por mim e por outros: tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Mas você, como eu, muitas vezes ignoramos. Agora chegou um momento em que todos nós estamos orando, todos nós estamos buscando, todos nós estamos dizendo: tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, Senhor. E no mundo todo, milhões de cristãos neste momento estão dizendo: tenha piedade de nós, Senhor. Talvez o Senhor vá usar este momento para trazer muitas vidas aos seus pés. Volto a dizer, eu não acredito que tenha sido Deus o criador deste problema. Os homens, com a sua ganância, os homens que não param de pensar no lucro, os homens que não param para pensar nos problemas que estão causando a própria natureza, nós, seres humanos, pensamos muito em nós. A terra geme, a natureza geme, nós não praticamos a solidariedade, nós não olhamos com cuidado para o que está acontecendo, nós seres humanos. E neste momento todos nós agora estamos nivelados. Mas há esperança. Há esperança. Há esperança para aqueles que estão no Senhor, há esperança para você que está me ouvindo neste momento. O Senhor te chama ao arrependimento, o Senhor te chama à oração, o Senhor te chama a permanecer aí na sua casa. Bom seria se você estivesse aqui. Bom seria se você estivesse aqui adorando ao Senhor. Bom seria se eu estivesse aqui pregando para 300 pessoas. Eu nunca tive a oportunidade de fazer um sermão como esse, estou pregando sozinho. Na verdade, ninguém está me vendo aqui fisicamente. Eu estou sendo visto pelas pessoas que estão na internet, que estão nas suas casas. Eu não tive a experiência, mas estou tendo agora. Deus está mudando tudo. A igreja não vai ser mais a mesma. Deus está mudando os paradigmas. Deus está chacoalhando e mudando as estruturas. Deus está nos conduzindo a um novo momento. E aqueles que ouvirem a sua voz vão avançar, vão crescer, vão multiplicar, vão dar mais frutos ainda. Eu creio que você vai voltar, mas você vai voltar
Você vai sair da sua casa como os discípulos saíram do cenáculo. O cenáculo era uma casa mobiliada. Você vai sair cheio do Espírito Santo e você vai sair para ser testemunha de Jesus. E Jesus disse para eles: não se preocupe com dias ou épocas, porque isso nos leva à ansiedade. Mas se preocupe com uma coisa: busque, porque não muito depois destes dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 4. João batizou com água, mas não muito depois destes dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E de repente, lá no cenáculo, o vento soprou. Eu profetizo que o vento está soprando sobre a sua casa neste momento. Receba o vento do Espírito na sua casa. Receba neste momento a visitação do Espírito Santo. Que o Senhor neste momento te restaure. Que o Senhor neste momento te cure. Que o Senhor neste momento libere uma bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós não sabemos quanto tempo vai durar. Talvez 2 semanas. Talvez mais. Mas se preocupem em buscar ao Senhor. Se você está me ouvindo e não tem uma Bíblia, você tem um celular. Baixe. Existem muitas versões. Baixe uma Bíblia. Comece a ler os Evangelhos, comece a ler a vida de Jesus. E aí onde você está, talvez no seu quarto, ore neste momento e diz: Senhor, eu vou me comprometer a ler os Evangelhos, e eu tenho certeza que de hoje para amanhã você já vai ler e o Senhor já vai falar com você. Deus é maravilhoso. Deus está com você. Deus não está aqui simplesmente no templo, mas aí onde você está. E Ele vai falar com você. Quem sabe neste momento você não queira aceitar a Jesus? Quem sabe neste momento, você que nunca quis, mesmo que tenha ido a um templo, mesmo que já tenha vindo aqui à igreja, você nunca quis se levantar do seu banco e vir ao altar, ou nunca quis levantar a sua mão, mas neste momento você está percebendo que não há outro caminho senão o caminho da fé, e da fé em Jesus Cristo. Quem sabe neste momento você está tendo a oportunidade de avaliar, de fazer uma revisão de vida, porque o mesmo continua dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Querido irmão, o problema não é morrer, porque fui atingido por um vírus. Existem 2 formas. Uma vai acontecer. Se isso não acontecer com você agora, que tem 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, 80 anos, vai acontecer um dia. Um dia os nossos olhos vão se fechar. Um dia o nosso coração vai parar de bater. Mas quando eles se abrirem, eles vão se abrir diante de Deus. A segunda morte é a pior. Talvez você tenha tentado se proteger da primeira, que é a morte física, mas você não tem se preparado para não morrer espiritualmente. E hoje o Senhor está te trazendo esta palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez nesta noite
nesta situação, você vai entregar a sua vida para Jesus. Talvez nesta noite, nesta situação, diante desta circunstância, você vai voltar para Jesus. Talvez hoje eu já receba algum WhatsApp dizendo: pastor, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Então, vamos lá, meu WhatsApp é 021. Anote aí, 021 999 31 9640. Eu vou falar novamente. 021 999 31 9640. Você vai enviar um WhatsApp, você vai dizer: hoje eu estou aceitando a Jesus. Pastor, hoje eu estou retornando para os caminhos do Senhor. Mas você não vai poder vir ao templo, mas você já vai aprender da maneira correta, você já vai fazer da sua casa um lugar de oração, e mais tarde você vai entender que as igrejas precisam também estar nos lares, nas casas. Deus vai abençoar a sua família. Agora você que é membro da igreja, quero dizer, querido, querida, eu estou com uma saudade imensa de você. Todos os dias eu sonho com o culto do retorno. Eu estou com saudade de ouvir o coral cantando. Eu estou com saudade do ministério de louvor. Eu estou com saudade dos amigos da igreja. Eu estou com saudade até dos problemas, porque no relacionamento nós temos problemas, nós temos dificuldades, mas hoje eu tenho certeza que quando a gente retornar, os problemas quase que não existirão, porque a nossa compreensão da necessidade de termos uma comunidade de fé, de abraçarmos uns aos outros, de ajudarmos uns aos outros, de chorarmos uns com os outros, é que dá sentido. Nós somos uma grande família. Nós somos uma família que se une em torno de uma fé. Querido irmão, a palavra do Senhor diz que os discípulos saíram, e quando eles saíram, havia uma multidão esperando. E quando eles saíram da casa, quando eles saíram do cenáculo, uma multidão estava reunida no dia de Pentecostes e ouviram uma palavra. E Pedro pregou, e 3.000 pessoas se renderam ao Senhor. Houve arrependimento, houve salvação. É isso que eu acredito que vai acontecer. Deus está sacudindo as estruturas, Deus está sacudindo a terra, mas o resultado disso será uma grande colheita. E você que é da igreja, desta igreja, se prepare, porque haverá muito trabalho. Os ministérios vão precisar se reorganizar com muita rapidez. Nós teremos muitos cultos. Nós teremos muito o que fazer, porque as pessoas virão com fome, as pessoas virão com sede. Fome e sede da palavra do Senhor. Deus vai levantar pastores e pastoras. Deus vai levantar homens e mulheres. Deus vai levantar uma juventude poderosa. Você que é jovem, você que é adolescente, ouça essa palavra. O Senhor está te chamando para ser um profeta nesta geração. Esta cidade vai ouvir a sua voz. Esta cidade vai ouvir falar de você. Quando eles fizeram isso, surgiu a comunidade, a igreja primitiva. E como eles viviam
E eu estou termino por aqui dizendo assim: eles respeitavam os apóstolos, eles andavam segundo a orientação dos pastores, eles partiam pão de casa em casa. A casa sempre foi importante no ministério. Eles tinham tudo em comum, eles dividiam as coisas, eram solidários. Eles também tinham temor. Como nós precisamos que a atmosfera seja uma atmosfera onde haja temor de Deus, porque onde há temor de Deus acontecem sinais e maravilhas. O texto diz lá: e em cada alma havia temor, e sinais e maravilhas aconteciam. Nós viveremos este tempo onde sinais e maravilhas acontecerão, porque Deus está preparando a igreja para o arrebatamento, mas antes do arrebatamento virá um grande avivamento, e neste avivamento muitos serão curados, restaurados, abençoados. Nós vamos ter que alargar a nossa tenda. Nós vamos crescer para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Nós vamos ter que alargar a nossa tenda. E agora termino mesmo. Saindo dali, 3.000 pessoas, surge a igreja. Se reuniam em comunidades, o que nós conhecemos como comunidade primitiva. Mas eu quero focar em 2 discípulos, Pedro e João, que iam orar. No capítulo 3 de Atos, logo depois do texto que lemos, eles chegaram e havia um paralítico sentado à beira da porta formosa do templo, e ele esperava receber uma esmola, e Pedro olhou para ele. Este mesmo Pedro que estava lá na casa, este mesmo Pedro que ouviu de Jesus: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Este mesmo Pedro que, saindo, disse àquela grande multidão: o que está acontecendo aqui hoje é que o Senhor está derramando do seu Espírito. Este mesmo Pedro, agora cheio do Espírito Santo, está indo para o templo, e não é mais um homem cheio de medo, cheio de crise, mas é cheio do Espírito Santo. E ele olha para aquele homem, e aquele homem está esperando receber uma esmola, e ele tem mais. Ele diz: olha para nós. E o homem olha para ele, e ele olha para o homem. Os olhares se cruzam, e ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem se levantou, andou. E vocês pensam que ele foi para casa? Não. Ele entrou no templo, saltando e dando glória a Deus. É assim que eu termino esse sermão, porque é assim que nós voltaremos, saltando e dando glória a Deus. Mas homens como Pedro, sou eu e você, que estamos esperando o tempo do retorno, estamos orando, estamos jejuando, vamos sair mais fortes, cheios do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Antes dos avisos, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Deus querido, em nome de Jesus, queremos nesse instante profetizar que cada casa onde esta mensagem chegar será como um cenáculo de oração, um lugar onde os teus filhos e filhas vão se colocar diante de ti e vão orar, e vão clamar, e vão buscar a tua face.
Cremos, ó Deus, que neste lugar o Senhor vai derramar do teu Espírito, o Senhor vai renovar, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai trazer de volta aquele que havia abandonado o caminho do Senhor. O Senhor vai trazer aquele que está cansado, aflito, sobrecarregado. Meu Deus, eu quero orar neste momento pelas pessoas que estão aflitas, pelas pessoas que neste momento, Senhor, têm depressão, pelas pessoas que neste momento, Senhor, estão neste instante dizendo: eu não sei o que fazer. Eu quero orar para que o teu Espírito ministre agora sobre este pai, sobre esta mãe, sobre este filho, sobre esta casa, supra as necessidades, abençoa, Senhor. Nós oramos para que haja uma bênção especial nesta noite, neste momento, na vida desta família. Pai, em nome de Jesus, oramos pelos idosos, oramos, ó Deus, pelas crianças, oramos por toda a igreja, oramos pela cidade de Três Rios, oramos, ó Deus, pelas igrejas desta cidade, oramos, ó Deus, pelo nosso estado, oramos, ó Deus, pelo nosso país, oramos também junto com tantos outros, por toda a terra. Deus, abençoe agora, libere esta bênção sobre a casa de cada irmão e de cada irmã, em nome de Jesus, amém e amém. Querido irmão, eu peço apenas 1 minuto da sua atenção, ainda não desligue, só para dizer o seguinte: nós continuaremos transmitindo os nossos cultos aqui, terça e domingo. Nós também faremos algumas gravações da Casa Pastoral. Queremos pedir também aos irmãos, membros desta igreja, que não podem trazer os seus dízimos e as suas ofertas, que façam transferência bancária, que façam depósito, porque esta casa, ela está com as portas fechadas, mas há compromissos em andamento. E também investimento que nós precisamos fazer em tecnologia, porque para que os cultos cheguem na tua casa, nós precisamos fazer investimentos. Vamos continuar cuidando da casa do Senhor. Vamos sim fazer da nossa casa um lugar de oração, mas não nos esquecemos dos nossos compromissos. Entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta com o mesmo amor, porque a igreja continua e nós retomaremos as nossas atividades assim que pudermos. Nós dispensamos os nossos funcionários, não podíamos deixá-los correndo risco, mas mesmo assim nós teremos que mantê-los. São famílias. Pessoas estão nos procurando pedindo ajuda o tempo todo. Pessoas que estavam trabalhando e não têm como trabalhar, estão nos solicitando cestas básicas. Mas não adianta pedir para você trazer cesta básica aqui. A melhor maneira que temos neste momento é pedir que você faça o depósito, faça a transferência bancária. Existe um mínimo que nós precisamos para manter o funcionamento. Este mínimo precisa ser alcançado. Mande o WhatsApp para o pastor, para o coordenador do MAAD, para os irmãos que você sabe que zelam por esta questão administrativa. Veja a sua melhor maneira de contribuir.
talvez ele possa ir à sua casa. Existe uma equipe. Faça isso. E em nome de Jesus, permita ao Senhor continuar fazendo a obra que Ele estava fazendo na sua vida. Este momento é tempo de ser fiel, de continuarmos fiéis. É claro que os desempregados não. Mas aqueles que podem, aqueles que têm condições, continuem fazendo o que é bíblico, trazendo seus dízimos e suas ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Deus abençoe neste momento os teus filhos e filhas que nesse instante querem trazer o seu dízimo, querem trazer a sua oferta, mas não estão tendo condições de vir. Abençoe, Senhor, para que eles possam entrar em contato e que esta igreja possa abençoar, recebendo os dízimos, as ofertas, para que esta casa permaneça, porque voltaremos e também honraremos os compromissos. Oramos pela vida financeira de todos os irmãos e irmãs, de toda esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que o amor de Deus, a redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre sua família, sobre sua casa, hoje e para sempre. Amém e amém.